Não existe introvertido ou extrovertido puro, e um homem assim estaria em um sanatório para lunáticos. Você muito provavelmente já viu ou ouviu falar de um daqueles vídeos que falam as vantagens de ser introvertido. Introvertido basicamente é uma pessoa que pode ser definida como aquela que gosta de estar sozinho, que aproveita boa parte de sua solitude e que não se deixa levar por festas, eventos onde tenham muitas pessoas ou uma grande multidão. É claro que pessoas tímidas também podem ter o seu próprio charme, chamando mais a atenção do que uma pessoa que gosta de gritar aos quatro cantos, que gosta de ter a atenção e as telonas para si, ou que simplesmente é carismática. Nesses vídeos nós podemos citar algumas características do qual o nosso grupo introvertido pertence, que basicamente consistem em ser bons ouvintes, prestar atenção aos pequenos detalhes, não gastar tempo com coisas meio fúteis e cotidianas do dia a dia, e quando nós gastamos a gente gosta bastante de aprofundar, eu como introvertida gosto bastante também, e geralmente são as pessoas reflexivas. Porém, essas características não são necessariamente um mar de rosas quando se está em uma sociedade que é majoritariamente extrovertida, e hoje eu vou falar exatamente o porquê disso nesse vídeo e como as características mudaram com o passar do tempo. No mundo falante em que vivemos hoje, não é que as características introspectivas se tornaram mais valorizadas, elas se tornaram bem mais procuradas do que antes. Porque em um mundo onde as pessoas são extremamente extrovertidas e gostam de expor as suas vidas 24 horas por dia, é mais conveniente a gente se encaixar em algum outro grupo que seja diferenciado e que talvez a gente se identifique ou simplesmente para se sentir mais inteligente. Mas não necessariamente essas características serão valorizadas no mercado do trabalho, na sua escola, na universidade, em seu estabelecimento, em qualquer outro lugar que você vá. Porque a tendência das pessoas é ser extrovertido. Isso está no nosso DNA e está na nossa natureza. Só que tem um problema com isso. Algumas pessoas levam essa interpretação de forma um pouco equivocada, como se ser extrovertido fosse a única saída para os seus problemas, e caso contrário, você não pode ser um bom líder, você não pode ser absolutamente nada. Desde que eu me recordo, eu sempre fui uma criança bastante tímida. E o que me ajudou a controlar essa timidez foi o meu lado mais introspectivo e introvertido da coisa. Com o passar do tempo, o meu dom de falar em público, apresentar seminários, falar diretamente com as pessoas, cara a cara, foi desenvolvendo, pelo menos naturalmente. Às vezes de forma um pouquinho pressionada, porque como vocês sabem, nós vivemos em um ambiente que é naturalmente extrovertido. Então, naturalmente, essas pessoas vão querer que você se comunique como se fosse uma forma de você deixar de ser menos introvertido, o que nem sempre acontece. Você pode ser a pessoa mais tagarela do mundo, pode ser uma pessoa que gosta de se comunicar, uma pessoa que gosta de fazer coisas em grupo e também não gosta tanto assim de ficar só, mas carrega consigo uma bagagem de inseguranças, medos e até um pouquinho de timidez, sendo que você não experimentou determinadas situações e você sente que não é capaz de lidar muito bem com elas. Com pessoas mais quietas e retraídas, não são apenas elas que duvidam das suas próprias capacidades. São outras pessoas e terceiros que também duvidam delas e não procuram trabalhar isso nelas. A não ser que você seja um professor e você queira instigar o seu aluno quietinho a falar, a se interagir com outras pessoas, mas isso aí é um caso à parte. O que eu quero dizer é que na maioria das vezes a gente não explora o potencial dessas pessoas na vida real. Nós acreditamos que elas preferem não ser incomodadas na maioria das vezes e deixamos simplesmente por estar. Mas a grande questão é que nós somos pessoas extremamente complexos e não podemos nos sentir sozinhos o tempo inteiro. Assim como também não é legal ter a nossa privacidade invadida 24 horas por dia. A gente precisa tirar um tempinho para nós mesmos, a gente precisa tirar um tempo para refletir e também precisa tirar um tempo para ficar somente com o nosso eu, com a nossa alma, no nosso lugar, na nossa casa, onde a gente se sente mais confortável. E por sermos seres tão complexos, existem pessoas que não dispensam uma balada, ao mesmo tempo que também gostam de optar por ficar em casa, tomando um cafezinho e lendo um livro com seus gatos. Essas pessoas são conhecidas popularmente na psicologia moderna como ambivertidos. A palavra ambi vem do latim e significa ao redor ou para ambos os lados, juntamente com o verbo verter. De acordo com Ian Davidson, professor de psicologia da Universidade de York, no Canadá, o psicólogo americano Edmund Coughlin
foi o primeiro a usar o termo em uma obra de 1923. Abre aspas. Como eles não se encaixam na classe extrovertida ou introvertida, para mim, os ambivertidos são, de longe, os mais normais e saudáveis, afirmou Coughlin. Mas o termo também é atribuído ao psicólogo Kimball Young, que usou o termo pela primeira vez em 1927, em sua obra Source Book for Social Psychology, na tradução livre, Livro de Pesquisa para a Psicologia Social. Carl Jung não sabia como nomear bem esse termo, mas ele sabia que ele existia. Pessoas que ficam no meio termo entre o extrovertido e o introvertido existem e são bem mais comuns do que você imagina. I don't believe it. You did this yourself? Of course not. I had one of the cuter technical types from school set it up for me. I had to ask. Hey, check it out. My webpage has had 2,500 hits in just the last 3 hours. Really? I can beat that. You don't even have a webpage. No, but I can hit. Daria Morgendorffer é uma personagem criada para o seriado Beavis and Butthead, de 1993, mas ela é uma personagem que foi amada com o passar do tempo pelos fãs do outro desenho e, consequentemente, acabou ganhando seu próprio spin-off em 1997. Ela era constantemente retratada no seu seriado original como sendo a garota inteligente e meio aos idiotas, aquela que sempre os carregava quando eram exigidos deles tarefas mais inteligentes, como trabalhos de escola, ou simplesmente conversas que eram um pouco mais intelectuais para eles. Ela é aquele tipo de personagem que a gente gosta de ver na tela, que se sai como protagonista nesse seriado, mas que na vida real seria constantemente taxada de chata ou incômoda ou simplesmente esquisita, por estar lá e simplesmente não ligar muito pro que as pessoas falam, pro que as pessoas dizem, pensam ou deixam de fazer. Mas a série também não faz apenas críticas sociais ao consumismo e ao jeito americano de ser. Ela também relata coisas do cotidiano da própria vida da protagonista, como por exemplo o fato de que ela está namorando atualmente o ex-namorado de sua amiga na série. I think everyone should resolve to be nicer to their neighbors, except for those of us who live next door to relatives. Oi, muito obrigada por ter assistido até aqui. Esse vídeo muito provavelmente ainda vai ter uma segunda parte porque eu não consegui resumir tudo aquilo que eu queria resumir nesse vídeo de forma mais rápida e sucinta. E, enfim, obrigada por ter ficado até aqui. Se inscreva, deixe seu like para dar uma forcinha e incentivo. E é isso. Tamo junto.